Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e cuidando de si aí, cuidando dos demais também, nesse período difícil aí que a gente vem enfrentando de pandemia. Atentos às recomendações da Organização Mundial de Saúde. E nesse sentido, pessoal, a gente vai trabalhar aqui alguns aspectos do capítulo intitulado Sociedade de Consumo. Na verdade, a gente já trabalhou esses aspectos desses capítulos, mas aqui a gente vai tentar fazer uma pequena revisão e tentar também trazer algumas outras indicações, aí, sugestões também, para vocês aprofundarem, tendo em vista que esse capítulo é um capítulo denso, né? E a gente propôs aqui algumas outras abordagens para vocês complementarem o estudo de vocês com material didático, né? Meu nome é professor Eduardo Miranda, então eu preparei aqui algumas questões para a gente trabalhar juntos aí essa frente. Vamos dar uma olhadinha lá. O capítulo como um todo e o texto, até as nossas aulas anteriores, a gente começou pensando como a gente naturaliza as coisas, né? A sociologia tem muito esse caráter de desnaturalizar, ou seja, tirar as explicações de um caráter das ciências da natureza, como se as coisas fossem naturalmente dadas, e passar para uma explicação sociológica, onde a sociedade explica mais do que as questões da natureza. E aí a ideia da sociedade de consumo, ela entra com tudo nessa perspectiva, por quê? De tão enraizada, né, de tão habituado que nós estamos a conviver com uma cidade repleta de cartazes, outdoors, que divulgam produtos, espetáculos, ideias, nós nos esquecemos que esse meio de comunicação foi uma invenção do século XIX, né? Então, não é natural o ser humano, né? Isso foi inventado, isso é um modelo de sociedade que inclusive tem data para começar e anteriormente a gente não tinha, pelo menos não nessa intensidade toda que a gente tem hoje, essa sociedade de consumo, por exemplo, né? Então, antes não existia o conceito que a gente entende hoje de propaganda, por exemplo. Até porque não havia uma produção muito significativa de bens de consumo para serem vendidas. Em outras palavras, não havia como hoje diversos produtos em competição pela preferência do consumidor. Então, a sociedade de consumo, a gente viu lá nas aulas anteriores mais os aspectos da própria produção, da lógica do mercado e da mercadoria dessa sociedade de consumo. Aqui a gente vai trabalhar os aspectos mais específicos da questão da propaganda, né, da publicidade, que a gente chegou a pontuar algumas coisas nas aulas anteriores, mas aqui a gente vai tentar aperfeiçoar um pouquinho, né? Vamos dar uma olhada lá. Todos nós, seres vivos, temos necessidade de consumir para viver, né? Então as plantas precisam de água e luz, os animais precisam de oxigênio, água e luz. Nós, animais e os seres humanos, temos que respirar, nós temos sede, nós temos fome, e portanto nós precisamos consumir, né, para sobreviver, basicamente. É por isso que as necessidades humanas começam a se diferenciar de necessidades de outras espécies, porque nós, seres humanos, temos outras demandas, né? Outras questões que às vezes outros animais ou outras espécies não têm. Os seres humanos escolhem com qual líquido vão matar a sua sede, assim como com qual comida vão se alimentar. As roupas também são escolhidas. E transformar a natureza, para nós que criamos ferramentas, como a lança de pedra lascada, como hoje é o celular, por exemplo, é fruto da nossa própria inteligência, né? Fruto do nosso próprio modelo de produção. Então, criamos instrumentos de altíssima precisão, tipo relógio, micrômetros, sensores, enfim, uma série de coisas. Fabricamos objetos para que possamos fazer ações e saciar, digamos, todas essas nossas vontades, nossas expectativas, e por isso mesmo essas questões não são naturais aos seres humanos. Tem a ver com essa dialética, né, entre a sociedade, as exigências da sociedade e as nossas próprias demandas, as nossas próprias exigências, né? Então, vamos dar uma olhadinha no ato de consumir, né? Por exemplo, a prática de consumir, ela é tão antiga quanto a humanidade. E as mercadorias, tudo aquilo que é destinado à venda e à troca, também tem origem bastante remota. Mas, e aqui que talvez more já a parte mais da sociologia, foi apenas com as transformações produzidas pela Revolução Industrial, não é à toa que a sociologia nasce junto com esse processo, enquanto disciplina científica, os séculos XVIII e XIX, que se consolidou um sistema, né, uma coisa maior que apenas a produção, a Revolução Industrial, um sistema que vai organizar todo esse modelo de produção e circulação de mercadorias, de bens e de consumo, que hoje a gente entende por capitalismo, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá num trecho que eu retirei do livro de vocês, né?
o famoso trecho lá que está no Capital, na parte inicial do Capital, né, no volume 1, o primeiro livro, que vai falar sobre o fetiche da mercadoria para o Marx, né? O fetiche é aquela coisa abstrata, aquela imagem que a gente tem, né? Aquela quase magia, que nesse sentido, penso eu que o Marx está falando, da mercadoria. Então vamos ver lá o trecho do Marx. A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho, por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social existente à margem deles, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos. Uma relação social definida, estabelecida entre homens, assume a função fantasmagórica de uma relação entre as coisas. Chamam a isso fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadoria. E inseparável, portanto, da produção das mercadorias. Aqui o Marx está colocando na ideia de que quando a gente vai ao mercado, a gente enxerga os produtos e o valor do produto. Então eu vou lá comprar um litro de leite e eu penso no valor daquela caixinha que está ali já na minha frente no mercado. E esse valor, vai dizer o Marx, esconde uma série de questões que estão atrás da produção daquele leite. Aquele leite não saiu da natureza e chegou direto, né, no mercado. Ele passa pela produção lá do agricultor, pela pessoa que tirou o leite da vaca, pela toda a produção do leite no sentido da produção mesmo do leite, né, da embalagem, do transporte para a cidade, muitas vezes, que vem do campo para a cidade. Portanto, tudo isso é o que ele está chamando de trabalho, e o que ele está chamando de fetiche da mercadoria é essa ideia rápida que, ao estar à frente do produto, a gente enxerga apenas o valor do produto, e não toda essa, digamos, essa escala de questões que tem e que escondem a produção de qualquer produto, e muitas vezes a gente não tem acesso a isso, né? A gente não sabe como aquelas produções foram feitas, com que pessoas, em que condições essas pessoas trabalharam, como que foi o deslocamento, como que foi o transporte, como que foi a própria produção no sentido da higienização das coisas. A gente simplesmente não conhece esse processo. Isso que ele está chamando de fetiche. Um autor importante também nesse sentido é o Walter Benjamin. Esse eu trago mais como indicação para, digamos, a gente aperfeiçoar esse estudo, né? O Walter Benjamin fazia parte de uma escola chamada Escola de Frankfurt, que foi estudar várias questões da indústria cultural, vocês já devem ter estudado, como as propagandas, a questão do impacto das mídias, né, tanto do rádio quanto da TV, dos jornais, e agora mais recentemente também os estudiosos mais atuais da Escola de Frankfurt falam dos impactos das redes sociais, da comunicação em geral, né? Então ele estava nesse contexto, né, nesses estudos. E ele vai se dedicar a estudar a indústria do entretenimento, né, a sociedade de consumo e a sociedade de massa. Ele amplia o campo, portanto, de pesquisas sociais, que muitas vezes estudavam apenas os livros, as teorias, as obras, e passa a estudar uma coisa que até antes não era muito considerada, ou era menos importante, digamos assim, que eram os cartazes de propaganda, as publicidades, né? E nesse sentido, ele começa a discutir uma série de questões que vão desembocar no paradoxo da modernidade, que ele vai chamar lá, que é o quanto a modernidade, a vida moderna, nos aprisiona, né? A gente fica, nós aqui, indivíduos, aprisionados numa ideologia de consumo e, ao mesmo tempo, né, ela traz também uma certa liberdade para nós todos. Liberdade de escolha e tal. Então, ao mesmo tempo que ela nos demanda, digamos, uma ideia forte de que a gente precisa consumir o tempo inteiro, é só a gente pensar na extensa carga de incentivos nesse sentido que a gente recebe ao longo do dia, né, desde a hora que a gente acorda com as propagandas nos celulares, até a hora da TV, que a gente assiste e tem um monte de propaganda, na internet pipoca um monte de propaganda, na rua quando a gente sai, os cartazes, as propagandas, todo mundo pedindo pra gente consumir, as lojas, os preços, tudo. Mas ao mesmo tempo isso seria até uma certa escravização, mas ao mesmo tempo ela nos dá muita liberdade, né? Porque a gente tem uma liberdade de escolher. Então, ele está associando, digamos, o nascimento dessa sociedade de consumidores a duas questões que hoje são fundamentais. A ideia de competitividade, de suposta, né, liberdade que a gente tem de compra e de escolha dos produtos, e ele associa isso também, uma ideia muito interessante que ele faz do mundo da política. Então, se a gente tem isso no mundo do comércio, das trocas
dos bens tangíveis, né, comerciais, a gente tem isso no ponto de vista intangível também, que seria o mundo, o espetáculo, né, que ele vai chamar da política, que mais ou menos opera na mesma ordem, né? Um outro autor vai fazer também esse recorte de puxar a política para uma coisa mais da lógica do mercado, da teoria econômica, que é um autor importante chamado Joseph Schumpeter, né, que vai colocar que a eleição e a democracia ela opera mais ou menos como a lógica de um supermercado, né, das quais os eleitores são os consumidores, né, os produtos são os próprios políticos e assim por diante. Então, se você parar para pensar, e a gente pode desenvolver um pouquinho mais para frente, essa ideia do Benjamin também faz muito sentido, né, da especularização da própria política, né, como um produto a ser vendido, né? Então isso está nos discursos, nas oratórias dos políticos, na imagem, cada vez mais parece mais importância até do que o próprio conteúdo dos programas políticos, né? Vocês se lembrarem aí, no caso brasileiro mais recente, as propagandas eleitorais, né, usando gigantescas agências de publicidade para fazer mais ou menos o mesmo papel de tentar vender através da imagem, do abstrato, o que chegar, portanto, nos sentimentos das pessoas e resgatar o voto, mais do que antigamente a gente fazia com questões mais técnicas, né, mais objetivas, como as ideias dos candidatos, as propostas e tudo mais. Hoje eu diria que ninguém discute muito as propostas dos políticos, a gente discute as pessoas, né, discute as imagens, o que as pessoas acham das coisas e assim por diante. Então, ele vai dizer no limite que as mercadorias que se quer vender precisam aparecer. E aí vem muito essa lógica da imagem, do subjetivo, dos sentimentos, etc. Por fim, eu trago uma sugestão de um filme aqui, né? Aqui está o cartaz original, né, do filme com uma outra linguagem, mas o nome do filme é A História Secreta da Obsolência Planejada. Eu vou repetir. A História Secreta da Obsolência Planejada. É um filme bem interessante que vai lá lidar com uma questão bem, digamos, informal, assim, bem corriqueira da vida de todos nós, uma questão ali que começa com um probleminha na impressora do protagonista, e aí a gente vai ver como esses produtos são, como o nome, o título nos indica, né, são obsoletos, mas de maneira planejada. O que é obsoleto? São, assim, fúteis, né, são, digamos, quase que de má qualidade, são feitos para quebrar logo, né, ou pelo menos não são tão fortes, tão duráveis quanto eram os bens duráveis de outros tempos do capitalismo, né? E aí ele vai mostrar toda essa história secreta por trás dessa aparente obsolência que ele está dizendo que no limite não é só aparente, ela é uma obsolência planejada, como o filme, como o título, né, do filme indica. Pessoal, era isso, né? Espero que tenha contribuído aí com vocês com mais uma revisão, trazendo mais alguns autores que às vezes o livro não aprofunda e alguns outros também, algumas outras sugestões aí para vocês também poderem, nesse tempo aí de quarentena, se aprofundar como o filme que eu mencionei agora, ok? Grande abraço, saúde aí a todos. Tchau, tchau.